Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, sobre esse país que tem grande influência até hoje em dia pra gente. Várias questões ligadas à matemática, astrologia, ciência. A gente tem noção hoje em dia por conta da população que vivia nessa época na Grécia. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso e entender basicamente como é que isso é importante pra gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a origem desse país pra gente começar a entender melhor isso. Então, primeiramente, a Grécia está localizada nessa região aqui da Europa. E como é que surgiu? Vários imigrantes de outros países da Europa se migraram para essa região porque ela era conhecida como uma região muito fértil, muito boa para a plantação, para o plantio de alguns alimentos. Então, vários nômades se mudaram para essa região. E naquela época, eles não falavam que existiam capitais, eram cidades e estados, eram polis. E as duas principais que existiam eram Esparta e Atenas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiramente, Esparta, que é essa cidade daqui, ela era conhecida como uma cidade muito ligada à guerra, a esse tipo de coisa. Então, os homens que viviam naquela época, eles tinham que frequentar muito cedo a academia militar para sempre estar ligado a essas questões. E já a outra cidade, que era Atenas, eles já eram completamente ligados a outras questões, eram o oposto de Esparta. Eram pessoas muito mais ligadas à ciência, à matemática, ao raciocínio, a coisas mais inteligentes, vamos dizer assim. E foi nessa cidade que, por exemplo, um matemático Sócrates, que é muito importante, foi muito importante para nossa cultura e para a gente saber várias coisas relacionadas à matemática que a gente sabe hoje em dia. Então ele viveu naquela época em Atenas. Então a cidade foi muito importante. E essas duas cidades, Esparta e Atenas, elas sempre viviam em guerra, vamos dizer assim, sempre estavam disputando o poder, qual que era a principal cidade da Grécia realmente. E no final quem ganhou foi Atenas, e Esparta, por ela ter perdido, acabou não existindo mais. Então Esparta nem existe mais hoje em dia, só Atenas. Vocês sabiam que, por exemplo, as Olimpíadas surgiram naquela época também na Grécia? Era basicamente a mesma coisa que acontece hoje em dia. De 4 em 4 anos, pessoas de vários outros lugares da Europa vinham para a Grécia para estar disputando modalidades como, por exemplo, tiro ao alvo, corrida, natação. E os vencedores ganhavam essa espécie de coroazinha. E assim que eles voltavam para as cidades deles, para as regiões deles, eles eram conhecidos como os heróis, como se fossem uma coisa super importante para a cidade. Agora a gente vai falar sobre a mitologia grega, que é a parte que eu mais gosto, para ser bem sincera, que é a parte mais interessante, eu acho. Que é basicamente o quê? O que é a mitologia grega? É um conjunto de diversas lendas, de diversas histórias que os gregos criaram naquela época para estarem respondendo alguns fatos. Por exemplo, a origem da vida é uma coisa que até hoje em dia a gente não sabe ao certo como é que surgiu. Então eles pegavam esses fatos e queriam de alguma forma estar justificando. Então eles criavam essas lendas, essas histórias justamente para estar justificando, para estar respondendo esses fatos. Então vamos começar falando sobre os deuses, que eram as principais pessoas que eles adoravam naquela época. Antes da gente falar desse assunto, eu gostaria de lembrar também que naquela época, em questão de religião, eles eram politeístas, ou seja, eles não acreditavam somente em um deus, eles acreditavam em vários deuses. E eu não consegui colocar todos aqui porque são muitos e cada um relacionado a alguma coisinha certa. Eu coloquei aqui os 12 principais, então vamos começar. Primeiramente tem o Zeus, que é praticamente o deus dos deuses, vamos dizer assim, é o deus principal, é o mais importante de todos, vamos dizer assim. Vamos ter Hera, que é casada com Zeus, que é a deusa do matrimônio, da maternidade, dessas coisas. Vamos ter também Poseidon, que é o deus dos mares e da água. Deméter, que é a deusa da terra fértil. Hestia, deusa do fogo. E Afrodite, que é a deusa do amor. Nós vamos ter também Apolo, deus da luz. Ares, que era o deus da guerra.
Hermes, que era conhecido também como mensageiro, Efaísco, que era o deus da metalurgia, dessas coisas, Atenas, que era a protetora da cidade de Atenas, e nós vamos ter também Artemis, que era a deusa da lua. E nós também vamos ter os seres mitológicos, que estavam presentes na mitologia grega também. Então nós vamos ter os heróis, que eram semideuses, que eram quem? Por exemplo, era por exemplo, Perseu, que era filho de um deus. Nós vamos ter as ninfas, que eram espécies de fadas que cuidavam das florestas. As górgonas, que eram mais conhecidas também como Medusa, que eram mulheres com serpentes na cabeça, que quando você olhava para elas você virava pedra. Nós vamos ter também os centauros, que eram homens metade homem, metade cavalo. Os sátiros, que eram homens também, só que com patas, chifres de bode. E o Pégasus, que era um cavalo que tinha asas, que era símbolo naquela época de imortalidade. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Esse é um conteúdo muito amplo, muito legal da gente estar sempre procurando. Então eu super indico para vocês também, se vocês quiserem ver mais vídeos, veem outras coisas relacionadas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é um tema muito curioso. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo!